Trabalhando na área imobiliária por mais de 20 anos, tornei-me proeficiente em meu ofício. Julgo ser até muito bom em meu labor. Meu nome é Rogério, corretor de imóveis, 47 anos, casado, um homem normal, com uma vida normal, mas muito bom em meu trabalho. Diante desse último fato, chegou um novo colaborador na imobiliária, no qual eu deveria treiná-lo, bem como ambientá-lo aos procedimentos e o ritmo da empresa. Geraldo era um homem corpulento, alto, dotado de uma barriga na qual era nítida sua proeficiência em tomar quantidades colossais de álcool e comer as mais diferentes iguarias servidas da mais baixa gastronomia. Dono de uma arrogância natural dos 3 estados do sul do país, o homem faz-se presente mesmo que calado, seja por seu corpanzil, no qual deveria ter nada menos que umas 10 arrobas, ou sua respiração pesada e com um leve assobio no final de cada expiração, caracterizando que o mesmo deva ter desvio de septo ou adenoides. Meu pupilo mostrou-se um tanto quanto arredio nas primeiras semanas de trabalho/treinamento, dizendo que em Porto se fazia de tal forma o que nunca tinha visto tão arcaico modo de lidar com as demandas do escritório. Com a graça do Pai Maior, sou dotado de uma paciência que faria o Dalai Lama, bem como a Madre Teresa e o Mahatma Gandhi, se contorcerem de inveja, dizendo: Geraldo, aqui as coisas são desse jeito. O mundo não vai mudar porque você quer. Os dias foram se passando e meu tão arredio, corpulento e dono de uma sudorese na qual faria as Niagara Falls parecerem um mero córrego, meu pupilo se deixou ser domado. Diante disso, fomos fazer atendimentos externos e prospecções de novos clientes. Tudo ocorria com a mais simples e total normalidade. Geraldo, que agora respondia pela alcunha de Geraldão, mostrou-se um tanto quanto bom no trato com os clientes. Não se atravessava em minhas considerações, bem como em finalizações de contratos. Aquele Nelore bípede mostrou-se um lord inglês no atendimento aos clientes, atencioso, cortês e agradável. Certa feita, tínhamos como missão convencer Dona Angelina de Castro Alves e Lunes em aceitar uma proposta de compra de seu apartamento, localizado na área mais nobre da cidade. Apartamento é um modo simplista de se referir àquele triplex de 6 suítes e nada menos de 890 metros quadrados. Era de conhecimento nosso que Dona Angelina estava fazendo pequenas reformas em seu faraônico imóvel, mas isso não depreciava seu valor. Tampouco seria um impeditivo para as negociações em questão. O belo dia chegou e Geraldão estava um tanto quanto nervoso e o mesmo me propôs irmos almoçar num restaurante com uma comida maravilhosa e de preço extremamente atrativo. Não sabendo onde esse estabelecimento era, prontamente aceitei tal convite. Chegando em tal restaurante, lembrei-me da época do colégio. O lugar em questão era conhecido como Caga-Sangue, não sendo necessário dar mais explicações sobre o mesmo. Mas fica só um pequeno exemplo de que se você tomar água de uma garrafa lacrada naquele estabelecimento era um ato de coragem. Mas, para não fazer desfeito ao Geraldão, comi em tão porco estabelecimento. Ambos alimentados, vamos à casa de Dona Angelina. Estávamos com nossos ternos, alfaiate, camisas brancas com abotoaduras, crachás dourados, sapatos devidamente encerados e lustrados. Éramos o orgulho da imobiliária e prontos para uma guerra que faria a Batalha de Termópilas parecerem um passeio no parque. Ao descer do carro, olho para Geraldão e pergunto: tudo certo, Geraldão? E ele me responde: tchê, alguma coisa não caiu bem, mas bora. Subimos até o apartamento de Dona Angelina, tocamos a campainha e a governanta nos recebe. O apartamento era obscenamente grande, mas o que mais me chamava a atenção era sua decoração, tão opulenta quanto o imóvel.
espelhos belgas, tapetes persas, móveis de mogno, lustres italianos, enfim, tudo o que o dinheiro poderia comprar de melhor. Dona Angelina nos recebe em sua mesa de jantar com um singelo café e assim começam as negociações. Em determinada altura do processo em questão, percebe que Geraldão estava um tanto quanto calado e olhando fixamente para a porta que levava a um lavabo. Sua gravata já estava frouxa, bem como já tinha desabotoado 2 casas da sua camisa. Aquele homem que naturalmente suava de um jeito que nunca tinha visto, toda a parte superior do seu tórax estava encharcada, o mesmo em si se tremia, tal qual uma taquara ao vento. Não aguentando mais, aquele que tinha a alcunha de Geraldão tornou-se Geraldinho e pediu licença para usar o lavabo. E lá se trancou. O tempo foi passando. Os minutos se tornaram em dezenas de minutos e minha cabeça estava focada não nas palavras da anciã, mas sim em esse gordo filho da puta veio cagar logo aqui. Geraldinho sai do lavabo realinhando-se, com a gravata e camisa devidamente vestidos, mas com o mesmo olhar de quem implora por sair daquele lugar. Não obtendo êxito nas negociações, saímos da casa de Dona Angelina e ao entrar no carro, aquele mastodonte começa a chorar como uma criança confessando suas artes. Bah, Rogério, fiz algo terrível que vai azedar essa negociação. Como assim? Destruí nossa negociação. E ele me relatou que ao entrar no lavabo, arriou as calças e fez um exorcismo anal. Tudo aquilo que tanto o afligia, segundo as palavras do mesmo, foi algo de se orgulhar de fazer monumentos, fotografar, emoldurar e dar presentes de casamento. Era uma perfeita obra de arte. Até aí tudo bem, mas o que levaria à dissolução do negócio? Lembram-se que falei que Dona Angelina estava fazendo pequenas reformas no apartamento? Pois bem, ao terminar sua obra, Geraldão olha para frente e vê, sem muito entender, por que há outro vaso sanitário no lavabo. Peculiar, intrigante, instigante, por que há 2 vasos aqui? Ao fazer sua higiene, alinha-se como um lorde que era há horas atrás. Geraldão vai dar adeus à sua obra e percebe que o vaso não tem água. Sim, o mesmo estava tão seco quanto o deserto do Atacama. Basicamente, Geraldo cagou no vaso que iria ser trocado. E agora? O que há de fazer? Como se livrar de tal obra feita com mais hércules esforço anal de um homem daquele calibre? Seu primeiro pensamento era fazer uma luva com papel higiênico, tarefa que de fato não servia de nada. O papel aderia naquele monstro e não deixava ser retirado de sua toca, pois, ora ele se vestia com o papel, ora se comportava como tal qual um T-1000 do Exterminador do Futuro 2, moldando-se a uma forma cada vez mais que Geraldo tentava extraditar sua obra para o outro vaso, assistindo e protagonizando incrédulo cada uma de suas frustradas tentativas de retirar aquilo que era um troço e agora era uma noiva com seu alvo vestido. Ok, assim pensou Geraldo. Vamos para a opção 2. Meu pupilo vislumbre uns panos tanto quanto surrados e não pensa 2 vezes. Os usa para seu labor. Aqueles que eram tecidos de um branco deixaram de ser. E aquilo que era uma massa linda, uniforme, começou a perder sua forma e, não obstante, entrava cada vez mais nas entranhas do vaso. Geraldo, que era um homem que não desistia fácil, dotado de uma proatividade sem igual, pensou ele mesmo trocar o vaso para Dona Angelina. Mas todo homem sabe seu limite, e ali deu-se por vencido. Sim, aquele ser fétido e inanimado ganhou essa batalha contra Geraldo. O homem pôs-se a lavar as mãos, molhou aquilo que lhe restava de cabelos, estufou o peito e saiu do lavabo, tal qual um arrogante detento, indo para a sala de execução. Ao me relatar essa epopeia, ele chorando e eu rindo, gargalhando e chorando de rir, Geraldo me deixa em casa. Mal cumprimento os meus filhos, meu telefone celular toca. Era a Dona Angelina, a plenos pulmões,
querendo entender a barbárie que foi feita em seu lavabo. E o mais indignante não foi só o fato de Geraldo ter escrotizado o vaso novo, como também destruir as toalhas do século XIX trazidas por sua avó da Espanha. No dia seguinte, Geraldo não apareceu, bem como na semana toda, não atendia o celular e nem respondia o WhatsApp. E dessa forma foi criada a lenda de Geraldão, o corretor cagão. PS. Sim, perdemos o direito de venda do apartamento de Dona Angelina. Autor da crônica, Igor dos Anjos Vargas. E qual é, B?